Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse é mais um episódio do Papo Incast. Eu sou a Malu Sadowski. Eu, Iris Coelho. E hoje a gente recebe essa amiga querida, maravilhosa, a Rose Arraso. Seja bem-vinda, Rose. É um prazer receber você aqui. Faz um tempo que a gente queria a sua visita. Então, seja muito bem-vinda, se apresenta para os nossos espectadores. Gente, olha só, eu já quero começar agradecendo a Deus por essa oportunidade de estar aqui com essas mulheres que brilham, essas mulheres que são inspiração para outras mulheres. A Malu sabe o quanto eu admiro, não só como mãe, mas como filha, como amiga, como empreendedora. A Iris é aquilo, né, gente? Aquele vulcão que todo mundo já conhece. Essa mulher é uma explosão de alegria, de dedicação, de foco. Então, eu quero dizer para vocês que eu estou me sentindo muito honrada em poder estar aqui com vocês hoje. A honra é nossa, Rose. Com certeza, com certeza. Estava muito ansiosa mesmo para sua participação aqui. E a Rose, ela tem tanto conteúdo que a gente não sabia nem por onde começar, né? Então, Rose, a gente queria primeiramente saber um pouquinho da sua história, assim, que eu acho impossível, principalmente aqui na nossa cidade, né? Alguém que não conheça, mas quem ainda não conhece, ter o prazer de conhecer um pouquinho de você, pra gente falar desse tema que é tão importante, que é comunicação e liderança, né? Porque nos tempos de hoje não tem como não estarmos nos comunicando e de maneira assertiva, não é verdade? Sempre, sempre. Eu gosto de contar muito minha história porque lembra da minha essência, da onde eu vim e mostra aonde eu quero chegar, porque ainda não cheguei aonde eu quero chegar, viu? Porque a gente fala assim, mulher é muita luta. Né? A gente corre, a gente faz todos os nossos afazeres, mas a gente nunca pode esquecer do nosso objetivo, aonde queremos chegar. E quando eu comecei, como a gente fala de mulheres empreendedoras, eu já comecei a empreender muito nova. Eu comecei a trabalhar com 13 anos, porque eu venho de uma família muito humilde, eu venho de uma família de 10 irmãos. Quando eu nasci, minha mãe estava grávida, então eu não conheci o meu pai. Então, quer dizer, para mim foi tudo muito difícil, porque desde muito menina, desde muito cedo. Porque imagina nós mocinha começar no banco de escola, todo mundo dia dos pais tem o seu pai, eu não tinha o meu pai. Então, os meus desafios já começou ali. Cedo. E eu chegava na minha mãe porque eu não tinha esse entendimento, porque eu tinha 7 homens dentro de casa, que eram meus irmãos, e eu achava que todos eles eram meus pais. Você acredita? Porque todos eles ajudavam a minha mãe. Exerciam esse papel. Esse papel. E quando a minha professora me dava uma folhinha para eu fazer o desenho do papai, desenhava todos. Eu pedia para ela 7. A senhora precisa me dar mais 6, porque eu tenho 7 pai. E aí o que acontecia? A professora não entendia nada. Então, para você ver que eu já conseguia superar desde muito pequenininha. Eu não tinha um pai, mas eu tinha aqueles 7 como se tivesse no lugar de um pai. Aí eu chegava na minha casa, eu dava o papelzinho para eles também não entendiam nada. Então, para você ver que como naquela época eu já era visionária. Eu sempre falava para eles, você é meu irmão, mas você tá no lugar de pai, porque você ajuda a nossa mãe a me educar, você ajuda a mãe por comida na mesa. Então, você para mim é referência de um pai. E eles ficavam muito emotivos. Eu tenho meu irmão mais velho, que eu sempre me refiro a ele. Como ele com 15 anos teve que ajudar a minha mãe a administrar aquela família, imagina, naquela época, 15 anos, era muita responsabilidade para ele. E ele não sabia receber, como que eu posso dizer, o abraço. Porque a responsabilidade dele vinha na frente. Então ele já era enrijecido? Isso, porque era muita responsabilidade para ele. E quando eu chegava com aquela folhinha, ele chorava. E ele me abraçava. E naquela folhinha eu falava, meu irmão, eu te amo. E quando eu falava, as lágrimas caíam. E ele não conseguia falar. E quando eu fiz 15 anos, eu fiz questão de dizer pra ele que ele era o amor da minha vida, que eu amava tanto ele, que se eu era o que eu era por conta dele, pelos ensinamentos dele. E aquele dia ele falou, eu te amo. Então, eu quero dizer pra vocês que não tem barreiras. Tá aqui dentro. Se você quer ser melhor, você tem que começar por você. E não começar pelo outro. E eu acho que isso fez muita diferença, chegar aonde eu cheguei. E ainda, viu, minha gente? Quero chegar muito mais longe. Mas eu falo que os desafios pra mim não
não me paralisa. Os nãos que eu recebi, eles foram vários, porque naquela época eu já trabalhava com comunicação e não sabia que era comunicação. Porque, na verdade, a comunicação já nasce dentro da barriga da mãe, né? A gente já fazendo os movimentos, quando a gente sai da barriga, já chora. Já põe a boca no mundo. Então, na verdade, a gente já se comunica aqui na barriga da mãe. E quando eu comecei, na minha época, não tinha esse negócio de comercial, propaganda, era só para os grandes. E precisava ter muito nome. E naquela época, não sei se vocês lembram, é que vocês são novinhas, né? Mas vou relembrar as meninas. Vou relembrar. Naquela época, para sair num jornal, era muito difícil. Para sair numa revista, numa televisão, então, era só se fosse notícia de acidente. Não, porque do contrário, ia um sonho. Não era? Então, era muito distante. E como que Deus hoje me honrou eu ter o meu programa? Então, quer dizer, eu falo que Deus honra quando a gente quer. E aí, quando eu comecei a fazer meu primeiro comercial, ninguém abria as portas, porque a gente é ninguém. Ninguém, que eu quero dizer o quê? Porque a gente não tinha uma fama, não tinha uma condição financeira. Então, eram muitos empecilhos de não. Muitos impedimentos, muitos impedimentos, mas eles não me fizeram paralisar. Eu continuei com aqueles impedimentos, eu falei, agora é o não, mas vai chegar a hora do sim. E quando chegou o sim, eu não deixei passar. Eu peguei. Eu peguei esse sim como se fosse o meu único sim que eu ia ter na vida. E fiz o meu comercial. E a partir daquele comercial, as portas começaram a se abrir. Então, eu falo assim, não desista do seu sonho, porque você é capaz. Você só precisa acreditar no seu potencial e quem é você. E lembrando, o primeiro passo parte de você e não dos outros. Então, assim, é muitos aprendizados, gente, porque eu falo assim, a vida nos ensina. Ou você cresce, ou você cai. Então, a gente quer o quê? Quer crescer, quer evoluir. Aproveitar todas as oportunidades que surgem, não deixar passar nenhuma. Isso é uma verdade, porque muitas vezes, um exemplo bem rápido que eu vou dar aqui, você me faz um convite. Ai, eu não vou por isso, cheio de empecilho, nunca fico me procrastinando. Sim. E às vezes a minha oportunidade está ali. Eu nem preciso ficar só de passar, de te dar um abraço, você vai lembrar pro resto da sua vida. E quando você for fazer algo, você vai lembrar de quem? Puxa, a Rose não podia, mas ela passou a me dar um abraço. E ali, quando você for fazer os seus projetos, você vai lembrar do meu nome. Então, a oportunidade. Você não pode deixar passar. Não deixou passar esse time, né? Isso. Porque muitas pessoas, elas têm muito medo. Medo. Né? É medo de tudo. Então, assim, elas... Ai, não, da próxima eu vou. Às vezes, na próxima não existe. Não poderá não ter a próxima oportunidade. Pode dar um exemplo até mesmo de participar de um episódio de um podcast, por exemplo. Eu estou amando estar aqui. Pois a gente recebe, acho que das maiores negativas que a gente tem de receio, né? É o medo. Ai, não tenho coragem. Ai, isso não é pra mim. E é uma oportunidade tão grande. E hoje, né? Século XXI, ano de 2025, a comunicação estar em evidência, estar no digital, é importante para todo mundo que tem um negócio, que empreende ou que quer levar a sua imagem, né? Sim. Não tem como. E é onde a gente não pode deixar realmente essas situações nos pararem, nos bloquearem, né? Isso. E as pessoas têm tanta dificuldade em cima disso. A primeira coisa que elas falam é assim, ai não, eu tenho medo de ficar na frente da câmera. Mas eu tô aqui conversando com você, a câmera está aqui. Então, assim, a gente tenta passar essa... Não tem diferença, Sim, né? É tão gostoso. É só uma câmera ligada. Não, gente, e o nome já diz tudo, né? Vamos combinar? Não é? O mais gostoso é bater um papo, é o conteúdo. Eu aprendo com a Malu, eu aprendo com a Iris, a gente trocar. Nós aprendemos com a Rose, não é? Potência, meu Deus. A gente fazer essa conexão, não é? Não aprende? De alguma maneira aprende. Então, mulheres, não tenha medo, não. Aproveita a oportunidade que essas duas poderosas estão dando para você quando ela te ligar e falar, venha pro podcast, venha. Venha, porque vocês só vão crescer e evoluir. Isso que vocês falou tem muito fundamento, Iris. Eu até quero fazer um comentário. Vocês que têm grupo de mulheres, até o pitch que a gente vê, quando fala, olha, a gente vai fazer o pitch agora, as mulheres ficam apavoradas, sabendo que é um minuto. Um minuto. Passa disso, né? Não passa disso. Elas não conseguem se apresentar. Gente, se apresentar é vender o seu negócio, é o que você faz todos os dias. Se você não colocar o seu rostinho a jogo, você tem que acreditar na sua empresa e não deixar para o outro. E o dia que o outro não puder fazer para você e depender de você, não é? Qual é a dica hoje, Malu, que você dá para essas pessoas que têm medo de fazer o vídeo? Tem que se preparar.
tem que se preparar. Aqui no estúdio, inclusive, Isso. já vou até aproveitar e falar o que a aproveita gente... esse gancho. Porque assim, nós aqui estamos em contato direto com essas mulheres que sentem essa dificuldade. Então, para solucionar isso, nós criamos um ecossistema seguro aqui dentro. Olha que gostoso. Então, elas vêm para cá e elas praticam. A Que gente bonitinho. ensina todas as técnicas que precisa e ela vai assistir Que ela, gostoso. sem aquele conteúdo, sem aquele material, ir pro ar. Então, ela vai validar. Então, ela, ai, não gosto do meu tom de voz, eu falo uma palavra muitas vezes na mesma frase. Na hora que ela vê, depois de Ela fica poucas encantada. aulas, poucos minutos ali de treino, porque é isso. treino, é né? treino. Constância, O todos os dias. diferente, ele nos assusta. Sim, Nós é o também, novo, se formos né? fazer alguma atividade diferente, ai, opa, peraí. Mas a gente sabe que se a gente for lá e aprender, a gente vai fazer. E se Então, pegar o essa primeiro e pegar o último que você fez, você fala, nossa, quanta evolução! exato. Porque o medo todo mundo tem. Exato. O frio na barriga, eu falo que aquela borboleta é importante a gente ter. É sinal que nós estamos vivas. Ó, um dia você começou, você Sim, também teve medo. E olha tinha, só, claro. então toda vez que alguém, por exemplo, no nosso casar, convidou, vem participar. É tão porque que elas vão gostoso. poder, ai, olha, no próximo eu não posso fazer, no próximo eu não posso mexer muita mão, vou ter que ficar assim. Ou senão meu tom de voz, minha postura. Aí ela vai vendo no vídeo e ela mesma vai se posicionando. Isso. Esse tique eu quero tirar, esse daqui não, esse aqui pode ver que ficou legal. E ela vai tomando consciência, Sim, né? do que Do que pode. é fazer, do que ela gosta, do que não gosta, do que fica legal. Então, não E é pode, maravilhoso, não pode né? deixar passar. E aqui depois no que estúdio nós aprende, estamos preparadas pra isso. Vamos falar um pouco do estúdio que eu achei muito interessante, porque eu preciso fazer um comentário aqui com as meninas e com vocês. O quê? Porque como eu faço o programa, as pessoas elas têm muito medo de falar da empresa dela. Então, hoje eu quero dar um conselho para vocês. Hoje as meninas estão capacitando você aí do outro lado, que tem medo de falar em público, que tem medo de fazer os seus stories. Só para falar para vocês, os stories é 24 horas, viu? Sai, relaxa, fica tranquila. Você não pode ter medo de falar da sua empresa. Você tem que fazer isso que a Iris acabou de falar. Você tem que se posicionar. Porque como que você vai vender se você não consegue se posicionar? Isso não, né? Então é necessário, não é, Iris? Não, é necessário, porque assim, você vai falar daquilo que você faz todos os dias. Isso. Ó, você toma água, você respira e você não sente isso. Então, do mesmo jeito, nós estamos aqui no podcast, eu vou fazer um pitch, eu vou falar da minha empresa, a Rose chama para ir no programa dela e eu pegar o microfone, eu vou falar que eu estou dentro da minha segurança, eu vou falar dentro do meu habitat, que é sobre aquilo que eu faço todos os dias. Então, E é assim, tão precisa quebrar esse gostoso. paradigma, assim, eu tenho medo de câmera. Não tenho medo. Na verdade, as pessoas acham que eles não têm o medo da câmera. Eles têm medo do que as pessoas vão falar do que viram. Falou, Entendeu? ponto, certo. Eu acho que é essa questão. Mas eu mandei a Iris assistir. Mas a Iris falou que eu não soube me posicionar. Aí aquilo vira um bloqueio. Exato. Daqui a pouco Entendeu? assim, eu vou lá no Exato. programa da Rose, mas não vou avisar ninguém. Porque eu não quero que ninguém veja. Depois, se eu sair bem, eu mando eu o link disse- pra todo mundo. Você sabe que alguém falou isso pra mim, falou, Rose, Sério? eu fiz uma besteira. Olha só que bacana Deveria ter isso. falado pra todo mundo, É, não é? né? Sim, ela falou assim, Rose, eu não falei que eu vinha, porque eu fiquei assim com vergonha, com medo de não entregar, né, o conteúdo. Ela falou, gostei tanto de me ver, porque agora eu mando pra todo mundo. Não é legal? Então. Porque é gostoso, te valoriza, você cresce como ser humano, entendeu? com certeza. Você cresce, depois você pode ensinar quantas pessoas, e até dar depoimento, fala, nossa, eu tive medo, mas eu fui com medo mesmo. Eu Destravei, adoro essa é, frase, isso aí. não é? Encorajar Outras pessoas, mulheres, outras nossa, é mulheres. muito Que legal. você conta a sua experiência e a pessoa fala assim, eu topo, acho que eu vou, porque tipo a Malu foi, então eu também vou. Ela deu conta, eu dou também. Exato, exatamente. E sempre a primeira vez, gente, tudo é difícil. Vocês muito não sério. ficaram com expectativa no dia que vocês inauguraram? Será que os Deus. convidados vão vir? Será que vai dar certo? A gente tem um monte de será. Só que a gente tem que superar todos eles. Será? A gente já não tem. Tem que desiste, enfrentar. Rose, eu acho que a Isso palavra é essa. lindo. Você começou a sua Isso. fala falando isso. Ai, eu amo Eu isso. não desistir. Eu sei que Vou aquilo vai até o ser final. difícil. É. Algumas ações Algumas vão ser mais pedrinhas a difíceis gente pra vai mim. ter, não tem o que fazer. Exato, É. mas o não desistir, persistir naquilo. Eu sempre fui assim, é tá? um fator decisivo. Eu ouço muitas mulheres falar, mas eu ouço não, já falou que eu não sou capaz, tá aqui guardado. Tá guardado por quê? Coisa ruim, você vai deixar guardado. Tira esse lixo daqui. Aquilo vai tomando um tamanho, Vai tomando uma tão proporção grande. que te paralisa. Não, gente, o que falou,
a pessoa tá falando dela, não tá Exato. falando de você. Não, ergue essa cabeça, vai fazer bem feito. E mais, geralmente as pessoas falam assim, é porque o fulano falou, por isso eu não consegui. Não, o fulano não manda na sua vida, não. Quem manda na sua vida é você. Exatamente. Então, é você que tem que fazer, tem que se movimentar, tem que colocar em prática, em ação. Eu falo que o movimento faz a coisa acontecer. Exatamente. Primeiro vem o movimento e depois as ações. E não pode esperar para o outro, se é você que tem que fazer. Mas eu só vou fazer se a Malu fazer. Não, a Malu ela faz a parte dela e você faz a sua. Eu só vou se a Malu... Não, a Malu vai onde ela pode. Né? É a vida dela. Então as pessoas têm que saber separar, sim, meu pessoal, minha família e o meu profissional. Exatamente. Outro dia também, você vê, a gente começa a falar, vem vários gatinhos. Outro dia uma outra pessoa falou assim, Rose, nossa, aconteceu isso na sua casa e você conseguiu sorrir no outro dia. Eu falei, pois é, mas é que aquilo aconteceu, eu estou sofrendo por dentro. Só que o que aconteceu não paga minhas contas. Então, eu tenho que ter um planejamento. Eu vou sofrer, eu vou chorar, mas aí agora eu tenho que lavar o meu rosto, me arrumar, porque eu dependo da minha imagem e fazer a coisa acontecer. Fazer o que precisa ser Porque feito, se não depois eu fizer, choro. gente, não paga a conta no final do mês. Então, por isso que eu falo. Aí eu vou ficar chorando? Não. Mas porque não dependia de mim. Então, vamos fazer, vamos regaçar as mangas e fazer a coisa A tua acontecer. parte tem que ser feita, Sim, né? tem que Tem fazer. ninguém que vai fazer por Que nem você. hoje o nosso assunto é comunicação e liderança. Se você não souber liderar a sua vida, como é que você vai liderar a vida de outras pessoas? Não, e uma empresa? Falou, Uma né? empresa, que é todo Como é um que faz? planejamento, uma empresa que você depende de várias pessoas para fazer a som. Aí você vai ficar paralisada? Não, você Não tem E as precisa. pessoas paralisam, Sim. né? Muitas, O que é mais triste, muitas, e principalmente muitas, mulheres, muito, né? muito. Trazendo aí para o nosso network mais forte, que são as mulheres, né? Como elas se paralisam e acabam desistindo ali. Não chegam nem na metade do caminho pra gente Não, falar. nem desistir na metade verdade, do nem caminho, termina o né? processo, É né? triste É isso, triste, né? não É é muito muito triste. triste. Não Porque- espera chegar no final pra ver, né? Porque assim, ela não coloca todas as fichas que ela tem nela mesma. Isso, porque ela não acredita. Ela não acredita. Ela não acredita. Ela já vem É. assim tipo, desacreditando. Porque, Sim, porque tipo, o fulano falou, o marido falou, às O vezes. próprio meio, né, já faz Fez- isso, historicamente já Sim. existe um Isso. Às vezes já peso. empreendeu e não deu certo e acha que não vai dar também, iniciou, mas depois teve aquela dúvida. Então, assim, eu acho que são vários fatores que fazem ela desistir, mas de uma certa forma isso vira uma desculpa. Vira uma Tem desculpa, isso. porque ela Uma fala muleta, assim, né? Muleta. Uma Ai, muleta. não, agora eu não vou, não. Por exemplo, do podcast aqui. Não vou agora não, deixa mais pra frente. Que E aí ela absurdo. vai. Então, quer dizer, ela não... Os outros desacreditam nela. Ela uma vez falhou, porque você sabe, a mulher falhou uma vez. Não tô falando de todas, né? Mas vamos Sim, dizer mas assim, uma é grande maioria. a maioria. Aí a ela maioria. já fala, não vou não, Isso porque não já é deu pra mim. certo. Não, Né? isso não é deu pra mim, certo. não Então, deu vou certo. tentar. Mesmo que seja outra empresa, segmento. outro segmento, mas ela fala assim, não, acho que eu vou deixar quieto, não vou. É meu sonho, mas eu vou deixar quieto. Infelizmente, o meio Guarda também na acaba gaveta. não incentivando, encorajando ela novamente, né? Na maioria das vezes em casa mesmo. E aí, Muito. quem é que entra para encorajar todas essas mulheres? Vamos falar? Nossa! Tem que ser nós, né? Não é? Eu vou Tem dar que um ser exemplo também que eu gosto muito da Juliana Silva, que todo mundo conhece, é minha patrocinadora. Hoje ela fez a minha linha de óculos, né, com a minha assinatura. E quando eu a conheci, a Ju, ela se procrastinava em tudo. Olha lá. A Ju tinha todas as ferramentas que eu falo para ela. Tinha dinheiro, que é o mais difícil, tá? Exatamente. Tinha conteúdo, porque pensa numa mulher inteligente. Ela é maravilhosa. Ela respira conteúdo, só que ela não acreditava nela. E aí ela me conhece, a Rose Arraso, que ó, só cutucando ela. Vai, tem que fazer, Bora. vamos fazer, vamos embora. Ela ia, mas assim, gente, ela ia não querendo ir. Quando ela aprendeu que ela conseguia e que ela tinha potencial, hoje ela dá aula, hoje ela dá Foi. curso. Aí ela Ela foi. explodiu, mas precisou realmente de uma pessoa estar ali motivando ela. Não porque os pais não faziam, o marido, não, porque aquilo que você falou. Ela colocou, não consigo, não vou, não tô com vontade. Como não tá com Depois, vontade? depois. Nem depois não, nós A gente vamos faz hoje, isso. nós vamos fazer hoje. E ela fez o curso dela. E quando ela terminou, eu fiz uns bônus com ela. E quando ela terminou, ela falou, ficou horrível. Não gostei de nada. Eu falei, o que ficou horrível? O curso, eu falei, como assim, Juliana? Olha, com empatia. Então, o que acontece? Vocês, mulheres, têm que olhar para vocês com um olhar de empatia. Parar
tá? Para de ficar colocando defeito em vocês. Começa a ver as qualidades. Porque a partir de que você começar a ver a sua qualidade, você vai ver o quanto você vai ser próspera, o quanto você vai crescer. Gente, hoje, a Juliana, ela racha de vender. É algo assim que foi transformador e foi a virada de chave. O segundo que ela fez foi isso que vocês acabaram de falar. Tirou o que não era bom, colocou o que melhorou, porque ajustou. E agora ela pegou gosto. Agora ela não para mais de falar, viu? Vocês já podem chamar ela pra vir aqui. Que ela já está intimada, ó. Beijo, Ju! Ela tá descolada, tá voando, só voando. Isso mesmo. E uma coisa que eu também queria comentar com vocês, que hoje eu acho muito difícil trabalhar em equipe, né? Porque hoje a pessoa, ela se aproxima de você, ela aprende o que ela quer e depois ela te deixa de lado e voa. O que vocês, a respeito disso, acham? Rose, olha, eu acho que é muito complicado a gente ter o controle em cima disso. Sim. Principalmente nós que entendemos o poder do networking, né? Sim. Mas é a gente conseguir se poupar um pouco. Isso. Né? Você é uma pessoa muito acolhedora, Sim. tá? Eu já não sou tanto. A Iris já tem mais o seu perfil. A Iris é Rose. Então eu acho que as pessoas, elas conseguem ter esse canal mais aberto com vocês, de certa forma. Sim. Esse aproveitamento, vou usar essa palavra porque eu não tô achando uma melhor agora. Mas seria Mas isso acontece. E principalmente o oportunismo. Hoje existe muito ego, né? Eu sou melhor que todo mundo, eu sei mais que todo mundo. Então, eu vou pegar daquela outra pessoa o que tá faltando em mim, vou usar essa palavra, e aí eu descarto ela. E aí eu descarto. Então, esses relacionamentos por são interesses... tóxicos, né, gente? Eles são muito ruins, porque hoje a gente já olha para as pessoas já meio que querendo se blindar. Sim, né? É uma verdade, falou tudo. Porque ela vai pegar o que você tem na sua essência de melhor para usar em benefício próprio, ou seja, não é uma relação verdadeira. Sim. Entende? E é bem isso. Então as nossas amizades vão ficando cada vez mais restritas, a gente vai ficando cada vez mais frio nos relacionamentos, e isso é muito ruim, é muito frustrante. E isso acaba sendo que, assim, a gente acaba virando chata. É chata. Não, ela não deixou eu acessar, né? Mas não é isso. É porque, como a Malu falou, a gente vai se blindando. Sim. Porque precisa a gente preservar, porque já você levou não sabe, tanta né? pancada, né? Na vida, que assim, já veio, aproximou, achou que era... Ai, não, essa agora vai daqui a pouco te dar uma rasteira. Do nada, né? Do nada, do nada você fala acertei. Roubo de ideias, por exemplo. Você acha um absurdo. Você acha que é uma amiga sua, né? Tá compartilhando, né? Se posicionou, pelo menos até então, como amiga. Você vai e compartilha uma ideia. Ela te desencoraja, daqui a alguns meses ela ativou a tua ideia. Puxa, então isso é muito ruim. Acontece. E a gente vê muito isso acontecer. Como a pessoa consegue dormir e te olhar na cara, né, gente? Porque daí a gente se encontra sempre nos eventos, tá sempre todo mundo junto, né? A pessoa, o caráter é lá embaixo, é zero, né? Aí a gente pensa assim, depois, né? Você faz uma análise e fala, nossa, que bom que ela saiu da minha vida. Porque Deus deu livramento. Naquele momento a gente fica triste, fica chateada por conta da facada. Vamos falar a verdade. Apunhalada. Claro, mas depois você fala, oh meu Deus, obrigado por o senhor ter feito isso. Agora eu consigo ver o que meus olhos estavam vendados, né? Que foi um livramento. Porque assim, é na surdina, né? É na surdina. Sorrateiro, né? Mas olha, aí que eu falo pra vocês que entra a comunicação. É você perceber no olhar a pessoa que não te olha nos olhos. Como a pessoa te trata e como ela trata uma outra pessoa que tem um cargo maior do que o seu. Tudo isso, olha, até me arrepia. Tudo isso você tem que começar a observar. A partir de que você observa, você já começa a fazer o quê? Ser seletiva. Já escolhe... É a seleção, falou a palavra certa. Escolher as pessoas certas que andam e que têm o mesmo propósito com você. Exatamente. Isso eu falo... Cercar mais dessas pessoas. De pessoas do bem. É bem isso. Porque daí o seu ciclo vai ficando menor, mas você entende que aquele ali você pode transitar tranquilamente, que você sabe que ali vamos dizer assim, tem a sua mesma essência. Sim. Então, assim, a gente procura muito, apesar que eu e a Malu, nós temos aí 1 ano e meio de amizade. Vocês são irmãs no passado, na outra encarnação? Provavelmente, né? Muita gente que conhece provavelmente. A gente já chega perguntando não e afirmando, né? gente. São irmãos, né?
né? E talvez vocês não percebam, mas vocês agem da mesma forma. Olha. O como vocês se olham, como vocês se posicionam. Então, aí vocês não conseguem perceber, mas a gente percebe. Quem tá de fora, Eu tá tinha vendo? certeza que vocês tinham algum parentesco. Olha Quando aí. você disse, não, Rose, a gente somos amigas, eu falei, meu Deus. Olha, Porque são caminha junto. Isso Você vê, é maravilhoso. É 1 ano e meio de história e ano olha e o que meio. já aconteceu na nossa Coisas vida. coisas Quantas aconteceram. coisas já aconteceram É na Deus, nossa é vida, Deus é. honrando vocês duas, a pessoa certa na hora propósito, né? certa, com o Propósito. mesmo propósito. Exatamente. Gente, isso é Caminhando lindo. com- Caminhando mesmo junto. E agradeçam, tá? Porque hoje em dia você achar uma amizade verdadeira, meu tão Deus, é raro. difícil. Então, raro. olha, vocês são relíquias, as duas. E sem contar que são muito parecidas, né? Mas é isso que eu tô falando, as ações. Então, a comunicação tem isso. Então, você quer ser bem-sucedida, quer ter sucesso, ande com pessoas igual a você. Se você andar com pessoas que é menos que você vai ficar menos. Por que o menos? Porque eu tô andando com ela. Eu preciso o quê? Me evoluir. Sempre pessoas que um pouco mais do que eu, pra eu querer crescer, querer evoluir. Porque você Tem o que aprender, né? tem que... Gente, eu posso falar? A gente aprende todos os dias. Exato. Cada pessoa que eu entrevisto... Gente, é algo assim que eu falo pro meu marido que é transformador. Por que é transformador? É coisas novas, histórias novas. Às vezes uma coisinha sua, assim, virou gigantesco pra mim. É tanto aprendizado. As pessoas têm tanto conteúdo, elas só precisam saber que elas têm potencial. Exatamente. Com certeza. Porque elas são o demais. encorajamento, Isso, né? esse encorajamento. Aquele detalhezinho que faltou pra Ju, por exemplo. Isso, né? que agora deslanchou. Agora mas, ninguém ó, segura mas mais. vocês viram que lindo? É o que vocês vão trabalhar agora, é o que vocês vão fazer. Às vezes a pessoa tem muito conteúdo, só que ela não consegue passar. É. E agora vocês vão dar o quê? As técnicas. Isso, Porque vamos o que é a ensinar. técnica, gente? A constância, todo dia fazer. Esse suporte, né? É Rose? maravilhoso, Esse suporte. é maravilhoso. Ele quebra, assim, muitas barreiras. A gente já teve E até na histórias casa aqui pra delas, né? contar. Porque às vezes tem Sim. pessoas que não conseguem conversar com o marido, ter um diálogo com os Exato, filhos. Exato. Isso é a exato. comunicação, gente, é conseguir falar o que você sente, falar de verdade, é olhar nos olhos, ter empatia pelo próximo. Você só consegue vencer se você conseguir se comunicar, mas a comunicação assertiva É, é assertiva. necessária. Pensar o que vai falar, não ir falando o que vem à boca, sabe? Eu falo assim, tem os pontos estratégicos, porque às vezes a pessoa fala coisa que não era para falar naquele momento, você pode falar, mas depois, porque Exato, tudo isso tira a credibilidade dela. Então, são coisas tão Detalhes, pequenininhas, são os ajustes. detalhes, e são os ajustes que se você falar, eu quero fazer, eu quero aprender, eu posso, eu consigo, Vai conseguir. olha, vai ser o Vai, melhor vai, profissional certeza. e vai ter sucesso. É isso. Porque vai depende da pessoa. E Exato. vocês focam isso. Vamos, É com sucesso e é sucesso. Olha aqui, gente, essas mulheres. Sucesso. Gente, pensa no painel bonito. Nossa, eu fiquei apaixonada. Olha que as mulheres lindas. Desculpa, viu, gente? Mas a mulherada aqui é um arraso. E eu também tenho uma curiosidade aqui de saber, porque vocês trabalham também com mulheres, né? Que é o que vocês falaram. Quando vocês vão fazer a ação com elas, qual é o maior medo delas? De ter que vender convites, ou de ter que falar naquela apresentação? Como que é o medo a hora que vocês falam, vamos fazer essa ação, todo mundo se abraça? Falar. É, o falar. É o falar, é o subir no palco, é falar, ou até mesmo... vamos supor, a gente está num coquetel, num lançamento, e elas ficam sempre assim, no grupinho. E eu sempre falo assim, olha, vamos Conhecer dar uma pessoas espalhada, novas. vamos conhecer pessoas... Fica nos Ai, mesmos, nos não, mesmos não. grupos. Aí as mesmas conversas. o objetivo. Eu já levei amigas que é assim, em lançamento, que tipo assim, ai não, vou ficar aqui com Não você. conversaram com ninguém. Não, pode ir. Eu Não começava com ninguém. Você vai pra fazer network. Sim, pra e conhecer conversa com quem você pessoas. já conhece. Eu começava a conversa e saía de fininho pra ela dar continuidade, pra ela falar do negócio dela mesmo. Sim, pra Mas dar. aí ela travava, daqui a pouco, tá atrás de mim. Eu falava, Porque "Nossa." dela não estava se sentindo segura sem você. Mas Você é não o consegue. medo, É o é o medo. medo de Consegue. falar, é o medo das vezes a pessoa perguntar alguma coisa e não saber. responder. Então, assim, é igual hoje. Hoje aqui nós estamos no podcast e as pessoas falam assim, eu tenho receio, eu tenho Ai, é uma medo, porque delícia. tem uma câmera aqui. Mas não tem Gente, diferença de um bate-papo, não É é? muito Não é isso que nós estamos gostoso. fazendo Sim, aqui? nós Se a estamos- gente não tivesse com a câmera ligada, tomando nossa aguinha, nosso chazinho, nosso café, O que aconteceu? ia fluir do mesmo jeito. Nós recebemos uma visita e eu falei, nossa, se tivesse uma câmera ligada, o microfone ia dar um excelente podcast. E o que ela falou? Ai, não. Ai, Se não. tivesse com a câmera ligada, Ela nem não ia tinha saber. falado. Tinha falado. Meu Deus, vocês estão vendo?
Aí nós falamos para ela do curso que nós temos. Isso, vamos falar que desse curso que eu achei super treinar interessante. mulheres, Muito. que vai treinar essas pessoas para que elas possam ter a desenvoltura, ter a dicção, né? Então, assim... É a prática, é a né? prática. Eu acho que o principal é a prática A mesmo. prática. Todo Vai dia colocar no constante. vídeo, ela Você vai aprende falar. o jeito certo e pratica. E pratica Não o tem tempo segredo, todo. Não Ela tem vai segredo. falar, eu acho que eu não gostei disso por causa disso, então vamos tentar de novo, que você vai fazer sempre deixar ela à vontade, para que ela possa falar da melhor maneira. Sim. Nós não vamos impor, ó, você tem que Tem que ficar falar assim, isso. assim. A Não. personalidade dela. Isso, Essência a essência dela. dela. Então, Essência vai ser a essência dela, mas assim, um pontinho ali, um pontinho aqui. Olha, acho que é melhor você fazer assim, você fazer assado. Nossa, Para que bacana. encontre esse ponto que... De equilíbrio, de né? conexão aí, É. que ela vai poder De falar assim, equilíbrio, não, né? é aqui, é dessa maneira que eu quero também, ou no meu canal, no meu Instagram, ou nas redes Enfim, sociais, aham. eu possa estar falando com o meu público e assim, na postura, na voz, na dicção, ela consiga criar autoridade. Não, e também preparar para elas ir para o programa, né? Porque ela vai estar Sim, falando do negócio dela, vai estar falando com exato. milhares de pessoas. Então, é muito necessário esse treinamento. E olha como a muito. gente vai mais além, né? Não pensando somente num programa, num podcast, rede social. Você vai numa rodada de negócios. Nossa, tem que saber se Você apresentar. precisa falar, você precisa Precisa. conseguir expressar e contar do seu negócio. E o seu né? rosto fala tudo, tá? É. Se você tá com medo, o seu olhar, as suas mãos, a sua postura, o seu corpo fala. Tá. Exatamente. E aí você pode levar ali para comunicação e liderança, porque se ela, nós estamos falando assim de empreendedoras, Sim. mas quantas mulheres elas já estão no mercado e elas têm papéis de liderança? Então vamos supor, é uma mulher que está no papel de liderança, que está comandando só um setor que é da área masculina, né, do masculino. Então, por exemplo, ali ela precisa se posicionar. Sim, ainda mais que ela vai estar com homens, né? Isso. Para eles até respeitar Então, ela, né? a Exatamente. fala Necessário. dela, o gesto, a comunicação que ela vai gerar ali, É muito que é muito importante, importante, muito. porque dali, só num gesto ou numa fala que seja simples, ela pode, assim, como dizem, né? A libélula, a borboleta bate asas nos Estados Unidos, aqui pode ter um furacão, vamos dizer isso assim. mesmo. Sim, é uma Então, verdade. só numa fala, num gesto, ela consegue se posicionar nesse exemplo que eu dei. Sim. Mas aí é variado, né? É como em se todos os diz a Malu, setores. vai longe, né, Malu? Vai longe. Então, ela precisa, para a liderança dentro da empresa dela, quando for empreendedora, ou se ela está num outro setor, numa outra empresa que também está liderando, então ela pode se posicionar. Mesmo que não seja líder, ela mesma, por exemplo, nós estamos aqui, trabalhamos no mesmo setor. Mas sempre tem uma que vai, assim, ter mais esse ponto forte. Tipo assim, olha, eu tenho um espírito mais de líder, de liderança. Eu vou tomar a frente, né, para falar. Mas e por que não dar oportunidade para essas mulheres que, por exemplo, tenham receio? E nesse curso nós vamos falar Nossa, sobre que isso. Se desenvolver mesmo. Para ela desenvolver, entendeu? Para ela falar, eu também posso, eu também sou capaz. Uau. Eu sei que eu sou capaz, mas eu estou escondidinha. Então nós vamos pegar na mão dessas mulheres e aí... Que lindo, Ensinar. Ai, gente, que lindo. nós estamos muito É aquela felizes, virada de chave. É Não, e o isso. orgulho que vocês vão ter dessas mulheres quando vocês ver elas fazendo os vídeos, elas falando. isso, Você fala, é gente, a gente estava ali juntinho, ajudando. Isso. A vitória não é só delas, mas de vocês também. E ela vai vendo passo a passo. Nossa, que lindo. E ela vai chegando aqui, nossa, melhorei um pouco. Aí ela continua, Sim. porque não tem parada. Não tem parada. Não tem fronteira. Não tem fronteira. Fronteira! Ai, gente, tô amando. Ai, que Antes delícia. da gente encerrar. Ah, mas já vai ter que encerrar? Não, e o duro é que assim, quando a gente se encontra, né, com hora marcada, não dá. Fica difícil, Tá, a gente fica queria ficar aqui o dia difícil. inteiro. Ai, que delícia. A gente queria que você deixasse o seu programa, como que as pessoas encontram você nas redes sociais também. Gente, todo mundo precisa seguir a Rose, porque ela é uma potência. Com Vocês não têm certeza. noção. É uma amiga nossa do coração. Ai, que eu também amo vocês. E a gente queria que vocês, quem não segue ainda, né? Por Porque eu favor, acho hein? muito difícil. Ai, mas quem não, mas segue, sempre já tem novos, segue a tá? Rose. É, sempre Vai tem. achar a Rose. Deixa o seu arroba, Rose, pra todo mundo encontrar. Gente, eu vou você. deixar, porque essa é a parte que eu mais adoro, viu? Faz seu pitch, Vou Rose. fazer o meu pitch aqui, porque eu tô rumo aos 300 mil seguidores no Instagram e eu preciso da sua ajuda, que você comece a me seguir lá. É Rose com I, Rose Arraso, 2 letras R's, 2 letras Z. Pra mim é muito importante ter vocês comigo. O meu programa é 20h30 na TV 10 Maringá, ao vivo.
todas as sextas-feiras. A gente faz animação, é muita alegria, é muito conteúdo, é muita música. É animação como Rose Arrasa. Então, vocês já podem imaginar o que rola lá naquela 1 hora de programa. E também ao vivo no Facebook e no YouTube. Eu também preciso que vocês se inscrevam no YouTube, porque é para vocês concorrerem a prêmios. E mais, preciso falar para vocês que no podcast, essas duas poderosas, na Rose Arraso Pod, elas vão estar lá dando mais dicas para vocês, porque aqui elas não puderam falar muito, porque hoje a entrevistada foi a Rose, mas no meu, elas vão entregar tudo para você aí, mulher. Tem dúvida? Tem medo? Vai com medo mesmo. Isso mesmo. É isso Não aí. é, mulherada? Ai, muito mesmo, Foi uma Deus, honra. que delícia, Uma amo honra vocês. receber você aqui, de Ai, que verdade. A gente delícia. agradece muito. A gente quer agradecer a presença de vocês aqui. Sigam a gente no Instagram, Papo Incast, podcast Papo Incast, e no canal também. Ó, um grande beijo e até o próximo. Esperamos vocês no próximo episódio. Tchau, tchau.